estava conversando agora há pouco com o secretário de esporte, que está atual. Tem que mexer muita coisa, tá? A gente estava conversando, por exemplo, nós temos vários campos de futebol na cidade que estavam abandonados, que não tinham utilidade nenhuma. E uma coisa que eu já cobrei muito nos últimos 4 anos é de levar o esporte aos bairros. Você entendeu? Por exemplo, a gente sabe, no geral, futebol, por exemplo, faz um campeonato municipal entre bairros, entendeu? E dá manutenção, porque muitas vezes o campo fica abandonado porque não tem utilidade. Tá lá, ninguém usa. Então começa a levar para os bairros, entendeu? Futebol, vôlei, enfim, no geral. Nós temos aqui, por exemplo, o Beira-Rio, que é um centro, vamos dizer, de esporte, tem a pista de atletismo, enfim, que tem que fazer a qualidade para utilizar isso aí. Porque se não tem condição de uso e não incentiva, infelizmente não fica parado, tá? Então tem uma série de coisas boas que o Kleber falou comigo, secretário de esporte agora, que vai de encontro com aquilo que eu penso, porque esporte é saúde, entendeu? Então só que você tem que ter um incentivo e tem que dar a condição da pessoa utilizar, né? Academia Céu Aberto, por exemplo, uma coisa que eu já tinha em mente, que ele falou também que tem um projeto, você sabe que hoje pessoas de idade, principalmente, né? Nos bairros tem as academias. Você vê direto pessoas de idade usando, né? Fazendo. E precisa ter um pouco também do quê? De pessoas qualificadas que mostram a forma correta de usar os aparelhos. E já está no projeto deles, inclusive, fazer isso também. Então acho que vai melhorar muito com relação ao esporte na nossa cidade. Vereador, uma questão que eu sempre costumo levantar também nesse âmbito, nesse especial de entrevistas com vereadores, também entraremos em outras questões do poder público. A gente sabe que na área da educação nós temos uma problemática, vamos assim dizer, que a causa autista nunca esteve tão em alta, assim, por questões também de creches, algumas escolas. Na escola particular a gente não pode falar muito, porque a esfera privada é um outro problema, o jornalismo tem pouca a penetração também ali. Como que o senhor avalia isso também? Olha, inclusive eu estive visitando uma clínica semana retrasada, especialista em autismo particular, tá? E ali a gente ficou assim... Ela é daqui de Fernandópolis? A clínica? É. De Fernandópolis. Tá? Gostaria de conhecê-la. Gostaria? Inclusive Sim. Depois a gente possa te passar, você vai ficar simplesmente assim, maravilhado do trabalho que ela faz, você entendeu? E infelizmente é um trabalho que poderia ser aberto mais para o setor público. E essa visita nossa foi exatamente para isso, para ver se a gente consegue achar alguma forma de trazer esse conhecimento para o setor público, entendeu? Porque as pessoas de baixa renda não têm condição de acessar essa clínica, mas é um lugar legal para você ir. E lá, a gente sabe, hoje, por exemplo, a inclusão social é lógico que é uma coisa que está em alta, graças a Deus, né? Sim. Que até um tempo atrás isso não era visto dessa forma. E a gente, por exemplo, na sala de aula, se tem um autista, o professor ele tem um auxiliar de sala, que é o suporte, tá? E aí, a gente estava conversando com os profissionais dessa clínica, que o autista, por exemplo, quando ele faz o tratamento nessa clínica, ele é trabalhado de uma forma específica você vê que ele melhora muito. Só que às vezes na sala de aula, ele não é feito o mesmo acompanhamento. Quem é paciente dessa clínica, por exemplo, eles vão até a sala de aula, conversa com o professor, fala, olha, nós estamos fazendo um trabalho assim, está tendo resultado, e na própria sala de aula eles continuam fazendo esse trabalho em sala de aula. E a evolução é uma coisa fantástica. Você vai ver isso lá pessoalmente, entendeu? Então eu acho que precisa começar a fazer isso. Porque o autista, ele tem que ser trabalhado 24 horas. Você entendeu? Então, se não adianta o auxiliar de sala de aula, por exemplo, troca o auxiliar. O autista sente essa dificuldade, você entendeu? Porque ele acostuma daquela forma, entendeu? Então, assim, é um trabalho que a gente tem que aprimorar muito, tá? E eu tive o conhecimento ali, e aí é uma coisa que a gente vai tentar ver uma forma de trazer isso para o setor público. Fazer uma adaptação. Uma adaptação. Eu acho que seria fantástico fazer isso. Muito bom. Vereador, caso o senhor não se sinta à vontade para falar, fique tranquilo, porque aqui a gente trabalha dentro do total respeito ao entrevistado. Como o senhor avalia o governo estadual hoje? Olha, eu acho que hoje, bom, mais uma vez os números mostram, né? A aprovação do governo Tarcísio, ela está em altíssimo, cada vez aumentando mais, tá? Eu acho que vem fazendo um bom trabalho, tá? A gente saiu aí de uma linhagem do PSDB de longo prazo, tá? E a gente sabe, conforme eu falei do municipal, você tem um exemplo. Toda vez que tem uma mudança, cria-se uma nova esperança. E quando mudou o governo, criou uma esperança nova em toda a população do estado de São Paulo inteira. E eu acho que o governo Tarcísio vai fazendo um bom trabalho, tá? Na segurança, a gente vem vendo aí, são números, né? Acho que nada melhor do que números. E eu vejo, assim, que o trabalho do governo do estado de São Paulo é um trabalho fantástico. Mudando muita coisa, o Tarcísio é um governador técnico. Se você acompanha as entrevistas dele, você vê que ele é uma pessoa que tem conhecimento do que fala.
é uma pessoa preparada, e eu acredito que, sem dúvida nenhuma, se ele for candidato, eu acredito que ele vai ser reeleito de novo. Como o senhor avalia, se quiser falar também, o governo federal hoje? Olha, eu já até mencionei alguma coisa em relação a isso. Não é por ser de direita, eu não sou aquela direita extrema. E eu também não estou querendo induzir ninguém. Meu trabalho é fazer essa pergunta para as pessoas conhecê-los melhor. Com certeza. Eu não sou aquela direita extrema, eu sou de direita. Mas, mais uma vez, eu vou citar a questão dos números. Tá? Hoje, vamos colocar um exemplo simples. O brasileiro gosta de café. Sim. Hoje você vai no mercado, você paga R$30 no café. Você está entendendo? Você vai no mercado comprar um pacote de arroz, o preço está lá em alta. Então, o pobre, que é a pessoa que mais sente, se você comparar o salário mínimo hoje com relação a quando ele comprava um café, um arroz, alguma coisa, é nítido que aumentou muito. Você está entendendo? Então, se não tiver uma melhora com relação a isso, a tendência é piorar cada vez mais. Tá? Então, infelizmente, eu acho que está devendo muito com relação a essa situação hoje no nosso país. O plano de governo. O plano de governo, eu acho que não teve um planejamento com relação a isso, e eu acho que, infelizmente, os números estão mostrando que o pobre está começando a sentir no bolso. E aí, para você voltar o preço ou melhorar isso, acho que é muito difícil. Estão tentando mudar algumas coisas, mas infelizmente eu acho que não tem como voltar mais. E se você ver a aprovação do governo federal num total geral, não sei o que estou dizendo, cada vez está ficando menos aprovada pela população.